Aqui estamos na continuação deste nosso tema: santificado seja o teu nome. Se ainda não viu a primeira parte, então você pode visualizá-la num dos nossos canais do YouTube. Temos o canal Na Construção da Arca, onde ali você pode visualizar mais de 700 mensagens. E temos o nosso novo canal no YouTube também, que é Israelita Verdadeiro Manuel Fernandes. Não subscreveu nenhum dos nossos canais? Então façam, porque aqui você vai visualizar aquilo que outros não têm coragem de apresentar. Vamos dar continuidade através da segunda parte a este título do mandamento do Senhor: santificado seja o teu nome. Satanás, ao longo da sua história maligna, ele tem procurado denegrir não só as coisas de Deus para conseguir também atingir o próprio Deus. E nada melhor para atingir o próprio Deus que apagar da mente humana a pronunciação do seu nome. Satanás está interessado em fazer desaparecer ou deturpar o verdadeiro nome e caráter de Deus Criador, porque o nome na Escritura representa identidade, autoridade, caráter e direito de governo. E quero dizer-vos que no decorrer do tempo, durante estes 6.000 anos de rebelião na Terra, ele está procurando destruir, apagar, descredibilizar as coisas santas de Deus. Começando pelo seu nome, porque o seu nome representa a grandeza de Deus. Também quer deitar por terra e anular o sábado, porque o sábado está relacionado com o tempo de Deus. E ainda, uma outra das coisas santas de Deus, o casamento. Porque o casamento representa a família do próprio Deus. Ou seja, ele está avançando, ele e os seus demónios, para destruir as coisas mais santas que Deus criou. Anulando o nome de Deus, ele está a anular a grandeza de quem é o Deus do universo. Anulando o sábado, ele está deitando por terra a santa lei de Deus. Porque quem tropeça num só ponto torna-se culpado de todos. E anulando o casamento, ele está a anular a família que Deus instituiu no Éden. Por isso, no livro de Isaías, no capítulo 42 e versículo 8, diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Como eu já disse, eu tive o privilégio de comprar e receber e ter nas minhas mãos já a Bíblia interlinear, que eu aconselho a todos aqueles que o puderem fazer em comprar esta Bíblia também.
E agora vamos ver como é que na Bíblia interlinear no hebraico aparece este versículo do 42, versículo 8 de Isaías. Vamos ver como é que ele aparece na língua hebraica. Diz assim: eu, YHWH, o tetagrama, esse é o meu nome. Aqui mostra que eu sou o Senhor, não é o nome de Deus. Senhor é um título genérico que nós podemos aplicá-lo a Deus, mas também aos homens. Por isso, hoje nós chamamos muita gente de Senhor. E como é que o nome comum que você usa no dia a dia, você pode achar que esse é o verdadeiro nome de Deus? Não é verdade. A Bíblia, em relação a isso, deitou por terra o verdadeiro nome, que é o tetagrama. E porquê? Diz, para que saibam agora, no Salmo 83:13, diz o seguinte: para que saibam que tu, cujo nome é o Senhor, aparece o tetagrama, és o Altíssimo sobre toda a terra. Portanto, a excluirmos o tetagrama não faz sentido em relação à identidade do Criador do Universo. Porque o Criador do Universo tem um nome que é exclusivo dele e é tão eterno quanto ele, é tão santo quanto ele, tão sagrado quanto ele, e por isso nós precisamos conhecer, identificar o porquê desse nome. Tenho também aqui à minha frente a Bíblia King James. E na Bíblia King James, no Salmo 89:6, o que é que nos diz? 89:6, eu vou ler. Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? E eu aqui faço pergunta, é verdade? Está-nos a identificar o céu. E nós sabemos que no céu apenas e somente Deus domina. É o soberano do céu, da terra e de tudo o que existe. Mas, na língua hebraica, a seguir, pois quem no céu pode ser comparado, em lugar do Senhor, aparece o tetagrama. E porquê eu insisto nisto? Porque homens que quiseram saber mais que Deus, quiseram apagar da Bíblia o nome verdadeiro de Deus, o tetagrama, e eles próprios, como iremos ver mais à frente noutros vídeos, eles próprios quiseram dar nomes pronunciáveis ao próprio Deus. Só que na mentalidade hebraica, o nome tem que ver com o caráter. Logo, acatar o nome de Deus é logo atacar o nome de Deus, é atacar quem Ele é. Queridos amigos, eu gostaria, como eu já disse desde o início, eu não conheço nem hebraico, nem grego, nem aramaico. Mas, porém, eu fiz questão de comprar uma Bíblia
a interlinear, onde vem o hebraico e o grego traduzido para o português. Não posso dizer se as traduções são as melhores, mas com certeza é bem melhor do que a tradução que você tem nas suas mãos. Porque, sobretudo na língua hebraica, aonde aparece a palavra Senhor, na maioria das vezes, mais de 6.800 vezes, aparece o tetagrama. Iremos ver também mais à frente porque é que este nome, já sabemos que este é o grande objetivo de Satanás, apagar o nome, apagar a coisa mais santa que existe no universo, que é o nome de Deus, e nós iremos descobrir porque é que ele quis fazer isso. Mas eu agora gostaria de poder falarmos um pouco do histórico do nome. O nome original de Deus, conforme revelado na Bíblia hebraica, é representado por 4 consoantes: Y, H, W, V, H. No sentido literal, frequentemente este nome é interpretado como aquele que é, eu sou aquele que sou, ou aquele que faz com que venha a ser. Queridos amigos, como vimos, existe uma relação nos nomes hebraicos com o caráter da pessoa que tem o nome ou que recebe o nome. E nós vamos ver isso no decorrer da Bíblia, com muitos personagens da Bíblia que receberam o nome em função do caráter que eles possuíam. Não se sabe a data exata em que a pronúncia original do nome de Deus, tetagrama, deixou de ser usada. Mas historiadores e teólogos apontam para um processo gradual que começou após o exílio na Babilónia, no século VI, e consolidou-se até ao início da era cristã. Período esse do Segundo Templo, entre os séculos III a.C. e I depois de Cristo. O uso do nome tornou-se cada vez mais restrito ao ambiente do Templo de Jerusalém, sendo apenas pronunciado pelo sumo sacerdote no dia da expiação, no Yom Kippur. O que é que aconteceu? Este nome que foi perdendo a identidade, foi perdendo a pronúncia desse mesmo nome, as pessoas começaram a temer pronunciar esse nome. E então o que é que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas deixaram de pronunciar esse nome e começaram a adotar outros nomes. Isso através dos maçoretas e escribas judeus. E o que é que eles adicionaram? Sinais vocálicos ao texto hebraico na Idade Média, inseriram as vogais de Adonai no tetagrama, o que mais tarde deu origem à leitura equivocada de Jeová. Eu gostaria agora, nos próximos minutos, de podermos ouvir, quero que ouçam, vamos dar muita atenção neste vídeo, neste documentário, a alguém que tem mais autoridade que eu, tem mais conhecimento do que eu em relação às línguas bíblicas. Vamos ouvir. Esse vídeo é a segunda parte da minha conversa com Estevão, do canal Glossonauta. Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou sobre a história da letra J
e também do nome Jesus, né, para desfazer alguns mal-entendidos e algumas conspirações que circulam em torno desse tema. E agora, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre a história e a linguística do nome de Deus, né, do Deus da tradição judaica e cristã, que também é um assunto que gera muita controvérsia, tanto sobre a sua escrita, sua pronúncia, seu significado e várias outras questões, né? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo que tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto. Então, falando agora sobre o nome de Deus, né? A gente falou na primeira parte sobre o nome de Jesus bastante, mas agora sobre o nome de Deus, que é chamado de tetragrama frequentemente, né? O nome próprio de Deus, às vezes Javé, Jeová, Yahweh, Yau, Yahu. A gente vai chegar nessa questão das pronúncias também. Mas, primeiramente, né, eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa própria questão de Deus, o Deus que a gente conhece simplesmente como Deus, que é uma palavra genérica, ter tido originalmente e ter ainda, de certa forma, nas várias tradições que cultuam esse Deus, ter um nome próprio, que o distingue em relação a outros deuses. Né? Porque quando a gente pensa em um universo monoteísta, você não precisa dar um nome específico para o Deus se ele é o único. Mas quando a gente pensa em um universo politeísta, você tem vários deuses, ele precisa ter um nome diferente dos outros. Né? Então você vai ter o nome desse deus e você vai ter o nome de Baal, de Asherá, de Quemos e vários outros deuses, né? Que estão também naquele ambiente cultural. Então, só para pegar historicamente assim, tem a imagem da Estela de Mecha, também conhecida como Pedra Moabita, que traz esse nome, né, escrito pela primeira vez, que a gente tem notícia no século IX, e ele aparece, inclusive, em caracteres ali, que a gente poderia chamar de uma variante do alfabeto fenício. Né? Então, a primeira vez que a gente encontra esse nome, ele nem está nos caracteres que às vezes a gente está mais acostumado a ver, que são aquelas letrinhas quadradas. Você poderia falar um pouco sobre isso, inclusive sobre essa questão do paleo-hebraico e do hebraico atual? Por que esse nome aparece nessas letrinhas mais diagonais? Né? O que é isso? Hoje em dia, quando a gente fala de aprender o alfabeto hebraico, a escrita hebraica, ou seja, a escrita hebraica que nós estudamos hoje e que é usada para escrever o hebraico hoje, não é a mesma escrita que era usada originalmente para a língua hebraica. Tá? Na verdade, o que nós usamos hoje para escrever o hebraico provém do aramaico. E é importante lembrar o seguinte, quando eu digo que o hebraico é escrito com a escrita aramaica, isso não quer dizer que isso seja a língua aramaica, tá? Não é, isso é a língua hebraica usando letras que vêm do aramaico. Seria como eu escrever, por exemplo, o português com letras gregas, ou escrever português com letras cirílicas, ou qualquer outro sistema de escrita que seja. Continuaria sendo português, eu só estou representando o português com outras letras. Você pode fazer isso. Assim como você pode pegar um texto em grego e escrever com as nossas letras, né, do alfabeto romano, fazer uma transliteração para o nosso alfabeto. Então, isso não deixa de ser grego, isso é grego, mas escrito com as nossas letras. Então, o que aconteceu com o hebraico foi isso, que ele tinha um sistema de escrita, ele tinha aquele conjunto de letras, mas essas letras foram substituídas por outras, sem afetar a língua, tá? Falando só da escrita. Então, existia o Aleph do hebraico, e ele foi substituído pelo Aleph do aramaico. Tá? Isso para cada uma das letras. Simplesmente a escrita foi substituída por outra. Por que e quando isso aconteceu? Bem, isso aconteceu durante o cativeiro na Babilônia. Tá? Quando o povo hebreu estava ali sob uma forte pressão da Babilônia, né? E a língua dominante, a língua de prestígio era o aramaico. Então, durante esse período, a antiga escrita dos hebreus, as antigas letras que eram usadas pelos hebreus, terminaram sendo substituídas pelas letras usadas no aramaico, que era a língua ali usada na Babilônia, língua administrativa, etc. Então, aí, nesse momento, a língua hebraica deixa de ser escrita com aquelas letras que se usavam antigamente e passa a ser escrita com as letras do aramaico daquele período. Certo? Acontece que depois a escrita do próprio aramaico vai terminar mudando, vai se tornar um pouco mais cursiva. Então, se você for ler um texto em aramaico hoje, escrito por pessoas, pelos falantes nativos de aramaico de hoje em dia, que ainda existem, inclusive, não é uma língua extinta, nem uma língua morta, não. O aramaico
é falado até hoje pelos assírios, caldeus, né? Existem comunidades de falantes de aramaico. Você vê que o aramaico hoje ele é mais cursivo, né? As letras são mais arredondadas e conectadas. Enquanto o hebraico, que pegou as letras do aramaico daquele período, mudou as letras num sentido diferente, gerando essas letras quadráticas que a gente conhece hoje, mas tem a sua forma cursiva também, escrita à mão. Né? Quem já estudou hebraico e aprendeu a escrever à mão de forma cursiva sabe como é que é. Mas a questão é que a escrita usada para o hebraico provém do aramaico desse período no cativeiro da Babilônia. Antes disso, você ia encontrar os textos escritos na escrita anterior ao do cativeiro da Babilônia. E essa escrita era, diria que virtualmente idêntica à fenícia. Tá? E uma coisa interessante para comentar aqui é que a língua hebraica e a língua fenícia são muito, mas muito parecidas. Tem algumas diferenças nos sons, por exemplo, o hebraico passou por uma mudança no som que transformou A em O, por exemplo, né? Então uma palavra como cabeça, que em hebraico é rosh, ou rosh, em fenício seria rash, mas tirando assim alguns elementos desse tipo, o hebraico é muito parecido com o fenício. E a escrita hebraica também era basicamente a mesma que a escrita fenícia. Então, o que a gente vai ver nesses textos mais antigos, tipo, anteriores ao cativeiro na Babilônia, são o hebraico escrito com a sua escrita original, né, que é a escrita que a gente hoje chama de paleohebraica, né, porque é a antiga escrita hebraica. Na época era só hebraica mesmo, né, não era paleohebraica. A gente chama paleohebraico hoje porque, como eles passaram por essa substituição, então a gente deu esse nome, né, à forma antiga de escrita. Então a gente tem esse nome acontecendo primeiro nessas letras, né, que a gente chama de paleohebraico, ou próximo aí do fenício, né, e depois nas letras quadradas ou quadráticas, mas isso também é o mesmo nome, que é um nome que para nós hoje, quando ele é transliterado para letras da escrita latina, né, as letras latinas, isso é geralmente colocado como YHWH, o que gera uma coisa muito estranha, né? Porque nas palavras latinas você não vai encontrar 4 consoantes seguidas, às vezes em maiúsculo, né? Mas no contexto ali do próprio hebraico, essa não é uma palavra que destaca tanto gramaticalmente, né? Porque todas as outras palavras no hebraico também vão ser escritas numa escrita consonântica, né? Você poderia falar um pouco sobre isso também? Sim, sim. A escrita do hebraico, do árabe, do aramaico, é comum que línguas semíticas sejam escritas num sistema de escrita que a gente conhece como abjad. Né? O nosso sistema de escrita é um alfabeto, porque ele contém vogais e consoantes. Né? Alfabeto, o alfa representa, né, um alfa, que é vogal, e o beta, né, a segunda letra, é uma consoante. Então a gente chama de alfabeto sistemas que têm vogais e consoantes. Os sistemas de abjad são sistemas em que todas as letras são consoantes. E então, o Aleph do hebraico, o que é que ele representava originalmente? Ele representa uma consoante que é uma oclusão glotal, né? Seria um som de A. Não é a vogal que eu estou pronunciando depois, é a pausa, é a batidinha antes da vogal, né? Eu poderia pronunciar, por exemplo, A, pausa glotal e outro A. Ficaria A. Então, essa pausa, né, é o Aleph. Então, depois você teria Bet, Gimel, Dalet, e todas as letras são consoantes. Acontece que... Bem, esse é o sistema de escrita. Então, todas as letras que aparecem num sistema de abjad, todas as letras são consoantes. Terminou que, depois, eles desenvolveram um sistema de representação de vogais usando consoantes. Tá? Então, a gente chama isso por um termo em latim que seria mater, ou no plural, né, matres lectionis, que seria as mães da leitura. E aí você vai usar, por exemplo, o iod, não só para representar a consoante ia, mas também para representar a vogal i. Você vai usar o vav, que naquela época não era vav, e sim uau, né? Não existia som de v, era wa. Então a letra uau, não só para representar o wa, mas para representar também a vogal U ou a vogal O. Sobre o iod, ele também poderia representar um som de E. Né? Então, I ou E com o iod,
U ou O com o Uau ou Vav, numa pronúncia mais moderna. Mas isso daí é um sistema posterior, né, em que você vai usar essas letras que eram consoantes para representar sons vocálicos. Na escrita normal, em línguas semíticas, no seu estágio inicial, principalmente, em que ainda não tinham desenvolvido algo como as matres lectiones, ou que a gente pode pronunciar portuguesando como matres lectiones, não havia representação nenhuma de qualquer vogal. Eram só consoantes. Aí depois foram começando a usar algumas consoantes aqui e ali em situações específicas para representar sons vocálicos. Mas não, o tetragrama, ou seja, 4 consoantes, não tem nada de diferente em relação a qualquer outra palavra da língua, que era basicamente uma língua em que a representação é toda consonântica na sua escrita. E aproveitando, né, que a gente está usando esse termo tetragrama, isso tem justamente a ver com o fato de que são 4 letras, né? Só isso que a palavra significa a partir do grego, né? E é uma forma de se referir a esse nome por autores já acostumados com a língua grega. Então eles começam a chamar o nome de Deus de tetragrama para evitar a pronúncia. A gente vai chegar também nessa questão da evitação da pronúncia. Mas essa é uma forma de se referir ao tetragrama que já confere a essa palavra um caráter assim muito diferente que você não perceberia isso se você estivesse lendo simplesmente um texto em paleo-hebraico ou hebraico, né? Porque você teria várias outras palavras de 4 consoantes e isso não confere à palavra nada de especial, né? Assim como também esse nome ele não era muito especial em termos culturais, né? Como a gente estava falando, o fato de Deus ter um nome ou de você falar de um nome divino, bom, num universo em que você tem vários deuses, os nomes divinos estão por todo lado, né? Inclusive é nesse... Está a gostar? Pois bem, vamos continuar no próximo encontro e gostaria de concluir com alguns nomes e títulos de Deus. Como disse há momentos, Satanás, querendo anular o nome de Deus, querendo apagar o nome de Deus do homem, do ser humano, da criatura, querendo apagá-lo, sabendo que esse nome tem que ver com a essência da pessoa divina, foram então criados outros nomes pelos massoretas. E eu gostaria de citar-vos alguns, como por exemplo Gênesis, capítulo 22, 13 e 14. Leia comigo Gênesis 22, 13 e 14. Gênesis diz assim, 13 e 14. E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar, na sua versão com certeza estará o mesmo que a minha, ou poderá estar Senhor Jiré, mas na língua hebraica está tetragrama, YHWH e depois por V. Portanto, o tetragrama neste verso simplesmente desapareceu. Vamos agora para outro exemplo, Êxodo 15, 26. Vamos ver o que deveria estar e não está. E vamos ver como foi substituído por outro nome genérico. 15, 26 diz assim: E disse:
se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto à sua vista, e deres os teus ouvidos aos meus mandamentos, guardares todos os estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Com certeza você também aí tem Senhor que cura. Outras versões podem ter em lugar do Senhor Jeová. Mas no original está o tetagrama e a seguir ao tetagrama vem a palavra cura. Já em Êxodo 17, 8 a 15, vamos ver o que é que nos diz Êxodo 17 e vamos debruçar-nos mais no versículo 15. Diz assim: E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. Outras versões escrevem Yahvé Nissi, mas o verdadeiro que deveria estar era o tetagrama e a seguir ao tetagrama nossa bandeira. Em Juízes, no capítulo 6 e no versículo 24, Juízes 6 e versículo 24, vamos ver outro exemplo. Juízes 6, versículo 24. Está a ser difícil encontrar Juízes. 6, 24. Diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de Jeová Shalom. Até ao dia ainda está em Ofra os Abiezeritas. Mas aqui onde está a palavra Jeová, deveria estar, como está no original, o tetagrama YHWH. Vamos ver mais duas apenas. Ezequiel agora 48:35. Ezequiel 48:35. E vamos ver também aqui a alteração que foi feita. Ezequiel 48:35 diz assim: E em torno de 18.000 medidas, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. A grande maioria das versões colocou Jeová Shamat, que quer dizer o Senhor está ali. Mas em lugar de Jeová deveria estar, mais uma vez, as 4 consoantes da língua hebraica original. A última está em 2 de Samuel, capítulo 23, 2 de Samuel, capítulo 23, e vamos ler o versículo 3 e 4. 2 de Samuel 3 e 4 diz: Ao Deus de Israel disse, a rocha de Israel falou comigo. Aquele que rege sobre os montes precisa ser justo, regendo o temor de Deus. E ele será como a luz da manhã quando o sol se levanta, uma manhã sem nuvens, como relva tenra que brota da terra, através do brilho claro depois da chuva. Mas vamos aqui deter-nos um pouco mais, onde diz a rocha de Israel. Portanto, aqui, sim, esta rocha de Israel está de acordo àquilo que está no hebraico, porque o próprio Deus também é a rocha inabalável. Queridos amigos,
Talvez você possa estar a ficar confuso acerca disso, porque você sabe que muitas pessoas estão usando termos genéricos quando poderiam estar a usar os nomes atribuídos a Deus ou também os títulos atribuídos a Deus que estão escritos segundo o original. Outras pessoas referem-se a todo instante ao soberano do universo como Deus. Mas quero dizer-vos mais uma vez que esta expressão Deus é um título genérico. E o que é que isto quer dizer genérico? É um título que tanto se pode aplicar ao Deus do céu, ao soberano do universo, como a deuses falsos. Vamos então ver um exemplo forte na Bíblia. No livro dos Salmos, no capítulo 82, vamos ler o versículo 1. 82, versículo 1 diz assim: Deus se encontra na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. O que é que nós estamos aqui a ver? O nome de Deus atribuído ao Criador. Deus se encontra na congregação dos poderosos, ele julga entre os deuses. E a mesma palavra Deus agora no plural refere-se, vamos ver a quem? Versículo 6. E eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então, Deus está a dizer que os homens, também se pode aplicar o título deuses. Apesar de hoje não se usar isto, mas vemo-lo aqui na Escritura. Quando Deus diz, eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Verso 7. Todavia morrereis como homens e caireis como príncipes. Não há dúvida nenhuma que aqui a Bíblia está-nos a usar o título genérico aplicado a homens. Também em Atos, no livro de Atos, no capítulo 14, Atos 14 e versículo 11, Atos 14, versículo 11, acompanhem comigo mais uns seres a quais o nome de Deus se aplica. 14, versículo 1. Vamos ver o que é que nos... 14, versículo 11. O que é que nos diz? E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes dizendo em língua licaónica: os deuses desceram até nós na semelhança de homens. Ou seja, depois de haverem visto este grande milagre que foi realizado diante deles, o que é que eles concluíram? Que os deuses tinham descido à terra. Queridos amigos, texto completo em grego. Agora vamos ler João 10, 34. João 10, 34. Vamos ver o que é que nos diz esse texto. João 10, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses?
Queridos amigos, João está a falar do mesmo texto de Salmos. Vós sois deuses. Então, esta palavra Deus ou deuses, sendo um título genérico, nós podemos aplicá-lo a deuses falsos, podemos aplicá-lo a homens e podemos aplicá-lo, sendo no singular, a Deus. Agora, observações importantes. Nós também vamos encontrar algumas vezes na Bíblia o termo Elohim. E Elohim é a forma plural de pronunciar mais do que um Deus. E por isso nós encontramos, não existem 3 deuses, mas existem 3 pessoas que formam o Deus do universo. Então quer dizer, este nome pode significar deuses falsos, ídolos, mas também se pode atribuir ao Deus verdadeiro, quando usado como verbo no singular. Queridos amigos, talvez isto vos possa parecer demasiado confuso, mas quero dizer-vos, no próximo vídeo, as portas do conhecimento e da revelação vão se abrir muito mais. E você não esqueça, você vai descobrir, através da Escritura, aquilo que nunca teve conhecimento. Fique com Deus. No próximo vídeo, grandes revelações serão transmitidas. Agora há um desafio que eu lhe vou fazer. E o desafio é esse. Se ainda não subscreveu os nossos 2 canais do YouTube, Na Construção da Arca, Manuel Fernandes, onde você ali pode encontrar mais de 700 vídeos. Mas também temos agora um novo canal, onde vamos colocar vídeos mais curtos, que é o verdadeiro israelita, Manuel Fernandes. Subscreva, dê o seu like, deixe as suas sugestões em qualquer um dos canais e também aconselhe aqueles que você ama a subscreverem o nosso canal. Também nos podem encontrar no Facebook. Sim, ali basta fazer um pedido de amizade, você escreve "sereis odiados", nós aceitaremos e teremos muito gosto em vir fazer parte de mais de 3.000 amigos que nós temos no Facebook. Agora, para conclusão, aquilo que eu desejo, que o soberano do universo esteja consigo e com todos aqueles que você mais ama. Fique com Jesus e com o Espírito Santo a reinar em sua vida.